Olá, galerinha, bom dia. Hoje a gente vai estudar ciências e em ciências vamos estudar seres vivos, elos de uma corrente na cadeia alimentar. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre os seres vivos, elos de uma corrente na cadeia alimentar e também o elo que existe entre esses seres vivos, tá certo? Objetivos: verificar a importância da cadeia alimentar, identificando os produtores, consumidores e decompositores, né? Esse elo que existe entre os seres vivos, né, é justamente a cadeia alimentar, né? Tem a ver com a alimentação deles, dos seres vivos, né? Então a gente vai verificar a importância desse elo, dessa cadeia alimentar e vamos identificar quem são os produtores que produzem seu próprio alimento, ou seja, que não precisam se alimentar de outros seres vivos, não é? E os consumidores que são aqueles que só consomem, né, se alimentam de outros seres vivos e não produzem seus alimentos, e os decompositores, que são aqueles que servem de matéria orgânica, né, para todos os seres vivos, não é? A gente vai compreender melhor, né, no decorrer da aula, o que é cada parte da cadeia alimentar, desse elo entre os seres vivos, ok? Para iniciar, vamos começar aqui com uma pequena história, não é? Da Mariana. Marina. Marina, a investigadora de ambientes. Marina é uma adolescente de 15 anos que vive no município de São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil. Em sua cidade existem muitos prédios e o trânsito é uma loucura. Nas ruas é possível encontrar pessoas de diversos locais do país. Mariana ama sua cidade, mas junto com sua família visita outros municípios para conhecer culturas diferentes, fazer novas amizades e conhecer um pouco mais sobre a fauna e a flora brasileira. Ela quer ser bióloga. Há 4 dias, ela está visitando um primo de seu pai, seu João. Ele mora no sertão nordestino, no interior do estado de Pernambuco. Marina descobriu que nessa região a vegetação que predomina é a caatinga e resolveu contar isso para seu irmão Pedro, de 5 anos. Bom, a gente viu aqui, né, uma história da Marina, né, a investigadora de ambientes. Ela gosta muito do meio ambiente, ela quer ser bióloga, né, para cuidar, para investigar mais sobre o meio ambiente, né? Ela mora lá em São Paulo, né? Ela tem 15 anos e ela quer ser bióloga, e aí ela gosta muito da sua cidade, mas ela gosta muito do interior também, né, da zona rural, do campo. E aí ela foi visitar um primo dela, né, um primo do seu pai João, e aí ela descobriu, né, que lá nesse interior do primo do pai dela, no estado de Pernambuco, né? Ela descobriu que lá tem muita vegetação, né? Que a vegetação que predomina lá é a caatinga. E aí ela resolveu contar isso para seu irmão Pedro, de 5 anos. E aí a gente vai ver, né, o que foi que o Pedro entendeu, o que foi que ela falou pro Pedro. Aqui. Pedro não entendeu muito bem o que Marina explicou. Então, ela o convidou a dar um passeio pelos arredores da casa. Marina foi mostrando a seu irmão aspectos do meio ambiente, além de perguntar quais eram os seres vivos que ele já tinha visto por ali. Ele lembrou de alguns, como. Então, né, ela falou para o Pedro essa história, só que seu irmãozinho de 5 anos não compreendeu o que Marina estava falando, né? E aí ela convidou ele para dar um passeio pelos arredores da casa, lá no interior, né? E aí, observando, né, o que tinha, né, os aspectos que tinha lá nesse lugar, não é? Foi mostrando tudo para o seu irmão, não é? E aí ela perguntou para ele, né, quais eram os seres vivos que ele já tinha visto por aqui. E ele lembrou de alguns, né? A gente tá vendo aqui. Aqui tem um sapo, aqui tem uma cobra,
Aqui tem plantas, cactos, não é? Aqui tem um gafanhoto. E aqui tem um gavião, né? Parece um passarinho, acho que é um gavião mesmo. Ao terminar o passeio, Pedro, espantado, perguntou a Marina: Mari, de que esses seres vivos se alimentam? Ah, então ele falou, né, que tinham visto esses seres vivos aqui, só que ele ficou curioso, né, querendo saber mais sobre esses seres vivos. Aí ele perguntou para a Marina de que esses seres vivos se alimentam, né? A Marina deve ter falado para ele, né, que os sapos se alimentam de um outro animal, que a cobra também se alimenta de algum animal, que as plantas, né, elas não se alimentam de nenhum animal, porque elas são reprodutoras, não é? Produtoras, e aí elas conseguem produzir o seu próprio alimento, e o gafanhoto e o gavião também se alimentam de alguns animais, né? Aí eu tenho aqui uma perguntinha para vocês, tá certo? Como os seres vivos vistos por Marina e Pedro se alimentam? Um pode servir de alimento para o outro? Bom, essa primeira pergunta eu até já falei nesse instante para vocês, né? Como os seres vivos por Marina e Pedro se alimentam, né? Falei que que as plantas, né, produzem seu próprio alimento e esses animais aqui se alimentam de outros animais, né? Um pode servir de alimento para o outro. E aí, o que vocês acham? Que um animal pode servir de alimento para outro animal? Ah, eu ouvi alguém falando que sim. E é verdade, né? Os animais, né, eles se alimentam uns dos outros, não é? Isso mesmo, né? Menos as plantas, porque as plantas elas produzem seu próprio alimento, mas mesmo assim, a planta ela precisa de uma outra coisa que faz parte da cadeia alimentar desse elo entre os seres vivos, né? Porque isso é um elo, porque um se alimenta do outro, não é? Muitos animais precisam se alimentar de plantas, e as plantas, além de. Não é porque elas produzem seu próprio alimento que elas não precisam de algo, né? De algum ser vivo para poder, né? Para lhe ajudar a produzir o seu alimento, né? Negativo, ela precisa sim. E a gente vai conhecer um pouco mais, né? Agora, tá certo? Vamos lá. Formalizando conceitos. Vamos conferir? Conceito. O processo sequencial da transferência de matéria e energia que ocorre entre os seres vivos através da alimentação é chamado de cadeia alimentar. Pronto, que foi o que eu falei, né? Que o processo sequencial, né, da transferência de matéria e energia que ocorre entre os seres vivos através da alimentação é chamado de cadeia alimentar. Ou seja, né, é uma sequência de transferência de alimento, né? Uma sequência, um consome uma coisa, um consome um animal, né? Um ser vivo, vai vir outro ser vivo que precisa se alimentar desse mesmo ser vivo que acabou de consumir um ser vivo, né? Isso é uma sequência, né? É uma transferência de alimento, de matéria, de energia, né? E essa transferência de matéria, de energia, né? Que a alimentação dos animais é chamado de cadeia alimentar, justamente esse elo que existe entre os animais. As relações alimentares ocorrem nível a nível. Esses níveis são chamados de pronto, né? E esse elo, né? Esse processo sequencial, ele tem níveis, né? E aí existem 3 níveis. 1, 2, 3. Vamos conhecer o primeiro? Produtores. Produzem seu próprio alimento e estão no primeiro nível. Então, na cadeia alimentar existem os produtores, que é justamente aqueles que produzem seu próprio alimento e eles estão no primeiro nível, tá certo? Os produtores são no primeiro nível. Eu pergunto para vocês acham quais são os produtores? Vamos falar daqui a pouco desse para quem é o produtor. Vou mostrar já já, tá certo? Consumidores são incapazes de produzir seu próprio alimento, portanto, alimentam-se de outros seres vivos, né? Como eu já havia falado, os consumidores, eles são incapazes de produzir o seu próprio alimento, portanto, eles têm que se alimentar de algo, de quem? De outro ser vivo, não é verdade? Daqui a pouco eu vou mostrar quem são esses consumidores. Esse é o nível
2, tá certo? Vamos para o nível 3. Decompositores fazem a decomposição dos organismos. Através deles, os nutrientes retornam ao ambiente em forma de matéria orgânica. Então, esse aqui, decompositor, está no terceiro nível e ele não é menos importante do que os dois primeiros aí, né? Pelo contrário, ele é super importante, não é? Aqui na cadeia alimentar. Eu explico já já, tá certo? Compreenderam essa parte? Vamos agora formalizar melhor esse conceito que a gente acabou de ler. Formalizando conceitos. Vamos conferir? Vamos conferir tudo que eu falei aqui agora? Vamos lá. Pois bem, aqui a gente tem plantas, umas plantinhas, são cactos, tá certo? E aqui a gente tem um animal, que é o gafanhoto. Aqui a gente tem um sapo. Aqui a gente tem uma cobra. E aqui a gente tem um gavião. E aqui temos os fungos, as bactérias, que são chamados de decompositores, ok? E a gente tem algumas setinhas apontadas, né? Todos, percebam que em todos os animais, em todos os seres vivos aqui, estão apontados setinhas para esses decompositores, né? E aí que a gente começa a compreender o quanto que eles são importantes e é de serventia para todos os seres vivos, não é? E aí temos outras setinhas aqui também, né, que eu vou explicar agora. Vamos lá? Conferir comigo? Pois bem, aqui, né, é uma plantinha. A planta, ela consegue, né, produzir o seu próprio alimento. E a gente viu logo acima ali que quem produz o seu próprio alimento está no primeiro nível, é chamado de quê? Produtores. Então, a planta é a primeiro nível da cadeia alimentar, né? E ela é um produtor, ela é produtora, tá certo? Em seguida, vem o gafanhoto, né? O gafanhoto, ele se alimenta de quê? De plantas, então ele vai se alimentar aqui da plantinha, não é? E aí depois vem quem? Vem um sapo. O sapo se alimenta de quê? De gafanhotos, né? Insetos, né? Aí vai, né? Se alimenta aqui do gafanhotinho. Aqui a gente tem o quê? Uma cobra. A cobra se alimenta de muitas coisas, mas ela também se alimenta do sapinho, não é? Então ela vai, se alimenta aqui do sapinho. O gavião se alimenta também de muitas coisas, mas ele também se alimenta de cobras, não é? E aí vai e come a cobra, não é? E aí, né, assim sucessivamente, né? Porque o urubu, o gavião, né? Eles são responsáveis por isso, né? Por fazer aquela limpeza, né? Aquela limpeza no ambiente, né? Eles comem os restos, né? Que são deixados no chão, né? No ambiente. E aí temos várias setinhas apontadas aqui para os decompositores. Ah, esqueci de explicar. Esses aqui são o primeiro nível, que é o reprodutor, produz seu próprio alimento com as plantas. Estes aqui, eles são chamados de quê? De consumidores, viu? Que é um consumindo o outro, um comendo o outro e nenhum produz o seu alimento. Então, quando um consome o outro, né? E nenhum produz seu alimento, a gente diz que eles são os consumidores, não é? E aqui são os famosos decompositores, né? Que eles fazem a decomposição de todos estes organismos aqui, tá certo? Por isso que todas as setinhas estão apontadas para ele, né? Através dele aqui, ó, dos fungos, das bactérias, dos decompositores, micro-organismos, é que eles, né, os nutrientes, né, retornam, através deles, os nutrientes retornam ao ambiente em forma de matéria orgânica, né? Então, eles servem de alimento e matéria orgânica para a planta, principalmente, né, já que a planta, ela produz seu próprio alimento, mas ela serve para todos também. Conseguiram compreender aí o elo entre os animais? Que vai um consumindo o outro, um servindo de alimento para o outro. Isso se chama de cadeia alimentar. Compreenderam? Pronto, para a gente sistematizar o nosso conteúdo de hoje, né? Ver se a gente aprendeu mesmo, eu tenho aqui uma atividade. Vocês vão procurar lá nas xerox de vocês, vão procurar esta folhinha aqui,
cadeia alimentar. Vão ler, né, esse textozinho, vão observar aqui as imagens e vão responder essas questões através da imagem que vocês estão vendo aqui. Agora, o que você observar a imagem, responda, tá certo? Aí, vocês vão virar a folhinha e no verso dela tem o nome cadeia alimentar também. Aí, vocês vão fazer a leitura, né? Vão fazer a leitura aqui, né, desse texto, também a leitura aqui de imagens. Tem mais, né, falando sobre os primários, secundários. E aí, aqui tem uma atividade para você fazer. Agora, observe a imagem abaixo e escreva o nome de cada elemento que faz parte da cadeia alimentar. E diga quem é o produtor, quem é o consumidor primário, secundário ou terciário. Gente, o produtor a gente já sabe que é a plantinha, tá certo? Isso aqui é a plantinha. Aqui, aí, o consumidor primário é aquele que come a plantinha. O consumidor terciário é aquele que come, que fica em terceiro. O secundário, em segundo. O terciário, em terceiro. Compreenderam? Gente, eu acho que aqui é um sapinho. Não é a planta não está aqui. Tá certo? A planta não está aqui. Muito bem. Compreenderam? Então, vocês vão fazer a atividade. E também tem esse texto aqui que vai ajudar vocês a identificar melhor quem são os consumidores primários e secundários, tá certo? E quem são os consumidores, que a gente já viu, já compreendeu, né? E os quaternários também, que tem um consumidor quaternário, ok? Aqui eu tenho uma atividade de verificação, né? Aqui eu tenho a imagem de uma planta, de um gafanhoto, de um sapo, e aqui são os fungos, né, e bactérias, que são chamados de decompositores, que é os micro-organismos, tá bom? Aí vocês vão me mandar um áudio, né, para escrever nada, vocês vão me mandar um áudio me falando, né, quem é decompositor, ou quem é produtor, quem é consumidor primário, secundário e quem são os decompositores, tá certo? Muito bem, muito obrigada por estarem comigo até o final. A nossa aula de hoje é esta e até amanhã.